Terça, 13 de maio. Verso para memorizar. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Como brasas vivas. Querubins são mencionados no Antigo Testamento como seres viventes, ou como representações deles feitas de ouro. Eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus, irradiando sua glória para o universo. Imagens deles foram bordadas no véu que estava diante do lugar santíssimo. Na descrição poética do poder de Deus sobre a criação, ele cavalgava um querubim. Deus ordenou que a Arca da Aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro com suas asas estendidas, uma em direção à outra. Ouça Ezequiel 1, 4 a 14. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, e a planta dos pés era como a de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 também tinham um rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Cada um andava para sua frente. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Isaías 6, 1 a 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Apocalipse 4, 1 a 11. Depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões,
E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Pergunta 3. Que semelhanças existem entre essas passagens? Ezequiel viu uma impressionante manifestação do poder de Deus. Essa cena complexa e às vezes confusa combina com a situação difícil do povo. O povo escolhido não vivia na terra prometida, mas no cativeiro babilônico. Enquanto Ezequiel observava atentamente aquela cena, olhou para cima e viu o trono de Deus. Observe as semelhanças com outras visões do trono de Deus. Os seres viventes que Ezequiel testemunhou tinham os mesmos rostos que os 4 seres viventes da visão de João: leão, boi, águia e homem. Essas criaturas misteriosas, que tinham 4 rostos, não são nomeadas na descrição inicial de Ezequiel. Porém, mais tarde, em outra cena da sala do trono, elas são chamadas de querubins. Além disso, eles são associados às brasas vivas da visão que Isaías teve dos serafins. Os querubins sempre estão presentes nas descrições do trono de Deus, seja na Arca da Aliança, que era o local de encontro de Deus com Moisés, seja nas visões de tirar o fôlego dos profetas. Eles estão intimamente ligados ao trono divino. Todas as criaturas de Deus foram projetadas para refletir sua glória, tanto a raça humana, feita à sua imagem, quanto os seres celestiais, que estão ao lado de seu trono. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Como você se compara com a santidade vista pelos profetas? Qual é a sua necessidade do Evangelho?